Enfim, eu queria perguntar como é a questão de levar o evangelho para as pessoas, né, os tailandeses. A gente hoje vive num país que a gente chama um estado laico, né? Então você pode seguir a religião que você quiser. Você é tailandês, você é budista. Então, pra gente a maior dificuldade é fazer com que exista essa dissociação. Bia, como é que foi para você o chamado de fazer missão? Eu lembro que eu neguei o chamado, mas aí um tempo depois eu me arrependi. E aí eu orava muito ao Senhor, eu falava assim, Senhor, não desista de mim, não desista da sua filha, eu ainda quero viver isso. Olá, adolescentes, como é que vocês estão? Coloca aqui pra gente poder dar uma conversada no chat. E hoje, eu não sei se vocês perceberam, se vocês olharam bem, e eu estou num cenário um pouquinho diferente. E isso tem um motivo super especial, porque as nossas convidadas de hoje são a Clara... Oi, gente! E temos a Bia também! Vou explicar um pouquinho de cada uma delas pra vocês. A Clara, ela já fez missão na Tailândia durante um ano, não foi, Clara? Isso. E a Bia, ela está indo fazer missão na Tailândia esse ano junto com a Clara. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e focar também no tema de hoje, que é reconhecendo o Messias. Mas antes, eu queria perguntar pra Bia. Bia, como é que foi pra você o chamado de fazer missão? Conta pra gente. É uma história difícil. Porque meu chamado, ele começou há muitos anos atrás. Muitos não, né? 2 anos atrás. A gente tá agora... 3 anos atrás, na verdade, que a gente tá em 2025. Meu chamado, ele veio em 2022. E foi uma história engraçada, porque eu nunca quis fazer missão na minha vida. Nunca pensei em fazer missão, nunca passou pela minha cabeça. E aí, em 2022, minha prima, ela me enviou o link do Vivid Fate, que é a plataforma da igreja de missão, me indicando, né, para uma vaga de designer lá nas Filipinas, que é também na Ásia. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, não dei atenção, segui minha vida normalmente. E aí, um tempo depois, eu tava fazendo meu devocional, eu tinha o costume de fazer devocional diariamente, até hoje tenho. E aí, quando eu tava lendo a meditação, né, dos jovens, lá tinha escrito assim, não importa pra onde você for, não importa o que você esteja fazendo, seja fazendo isso, fazendo aquilo, ou fazendo missão nas Filipinas. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, que coincidência, né? Justo nas Filipinas, que foi a missão que eu recebi o chamado. Mas aí, fechei minha meditação, fiz minha oração, continuei minha vida. Aí, dias depois, encontrei minha prima novamente. E aí, quando... comentei com ela, né? Falei, você não sabe o que eu vi. Essa semana eu tava fazendo meu devocional e aí eu li na meditação Missão nas Filipinas. Aí ela, sério? Aí eu falei, sério. Aí eu falei, peraí que eu vou pegar pra te mostrar. Peguei a meditação pra mostrar pra ela. Quando eu abri, procurei a meditação inteira e não tinha mais em nenhum lugar Missão nas Filipinas. E aí eu falei, pois é. E aí ela falou assim, não, depois você acha e me mostra. Gente, só pra vocês terem uma ideia, eu baixei o PDF da meditação e pesquisei de pesquisar palavras e não achei em nenhum lugar mais escrito Missão nas Filipinas. E aí, a partir disso, foi a semente que Deus precisava plantar ali no meu coração para que eu começasse a sentir o desejo de fazer missão. E aí, ele começou a ministrar muito no meu coração para eu fazer missão. Só que naquela época, eu senti muito medo, porque... era uma mudança muito grande, né? Ter que deixar minha família para um país que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. E aí eu lembro que eu neguei o chamado, mas aí um tempo depois eu me arrependi. E aí eu orava muito ao Senhor, eu falava assim, Senhor, não desista de mim, não desista da sua filha, eu ainda quero viver isso. E aí, anos depois, a gente descobriu o Coral Livre, quando a Clarinha veio para cá ano passado, em 2023. E aí eu comecei a seguir ela, porque eu me identifiquei, comecei a seguir algumas outras pessoas. E aí esse ano ela postou no Instagram uns stories falando assim, se você é da área de comunicação e tem vontade de fazer missão, responde esses stories. E aí eu lembro que quando eu vi aqueles stories, eu senti um friozinho na barriga, porque era um primeiro ato de fé ali que poderia desencadear uma grande mudança, né? E aí mesmo assim eu fui e respondi. E aí, pra honra e glória de Deus, agora eu tô indo e é isso, amém. Que amor, que fofa história. Clara, conta pra gente como é que foi, assim, resumidamente, o seu chamado também. Então, meu chamado, ele começou em 2018, na verdade. Eu fiz uma missão de 1 ano no Equador. Então, foi a primeira vez que eu saí de casa e do país. Na verdade, do país, né? De casa eu já tinha saído antes, eu cursava engenharia. Depois desse período de missão no Equador, eu fui fazer jornalismo. Então, eu sou jornalista.
E eu sentia que eu queria voltar para o campo missionário. Não sabia quando, e eu estava trabalhando já como jornalista, trabalhava no Centro Universitário Adventista de São Paulo, né, conhecido como NASP, mas eu sentia um friozinho na barriga de que estava chegando a hora de ir em missão. Eu tinha uma amiga também, jornalista, que ela falou, amiga, estou indo para a Tailândia. Vou para lá, não tenho um projeto específico, mas eu sinto que meu chamado é para lá. E ela já conhecia o pastor Vitor BJ, que é hoje quem administra o projeto da Mission House, que é o projeto que eu e a Bia vamos participar juntas. E aí, quando ela decidiu ir, eu falei, olha, eu acho que é o meu momento também. E aí, nós duas fomos juntas e de lá a gente conheceu o campo missionário e deu início a esse novo projeto, que foi a porta aberta ali para que outros missionários viessem. Então, hoje a gente trabalha na Tailândia com projetos locais, então a gente atende a comunidade em algumas necessidades e a gente também é um projeto de comunicação. Então, a gente faz campanhas para a Igreja Adventista com foco em outras religiões. Então, isso desperta no meu coração uma chama muito grande, porque eu sou jornalista e eu queria já trabalhar na minha área. Então, eu queria fazer missão com comunicação. Então, essa foi a resposta de Deus para mim. Ai, que lindo. Gente, olha que legal como as amizades, elas influenciam na nossa vida, né? A Clara, ela foi pra Tailândia por causa de uma amiga e Bia tá indo também pra Tailândia. Ali, depois dela ter negado o chamado, enfim, Deus usou a Clara pra ela poder estar fazendo missão agora. E, Clara, conta pra gente como é que foi, assim, sua maior dificuldade na Tailândia, o que é que você mais gostou, essas coisas assim, esses detalhes. Eu sou suspeita porque eu amo a Tailândia. Eu acho um país muito maravilhoso para morar, então é um país muito tranquilo, um país muito seguro. Então eu acredito que a minha maior dificuldade ali, na verdade, era esse choque com relação à cultura. A cultura da Ásia ela é muito diferente da cultura latina, né, e da cultura brasileira. Então eles têm uma energia que é um pouco diferente da nossa. Então, em primeiro plano, a gente começa a entender e a observá-los, porque a gente não pode ferir o espaço que é deles. Então, talvez esse comportamento asiático foi o meu primeiro choque. Mas o país em si, eu sou muito apaixonada, eu gosto muito, eles são muito respeitosos. E foi uma oportunidade de aventurar em outras coisas, né? A gente fala em outro idioma, então eu falo inglês lá, a gente fala às vezes até em outros idiomas também. Então, para mim, a missão foi uma oportunidade de me descobrir também. Eu acho que a Bia também vai viver isso, mas é uma experiência gostosa, assim, de ter uma relação com Deus e perceber como Ele vai abrindo as portas de formas diferentes para a gente, mas em todas elas Ele possibilita que a gente compreenda as pessoas, que a gente amadureça e viva a missão na íntegra. É verdade, eu sigo a Clara e o Victor BJ e eu vejo vocês lá nos projetos, enfim, e eu queria perguntar como é a questão de levar o evangelho para as pessoas, né, os tailandeses. Porque eu sempre vejo o Victor BJ falando, inclusive, eu vi em um vídeo deles que ele postou que dentro de uma sacola assim, de ovo tinha uma foto de Jesus ali e ele comentou um pouquinho sobre a dificuldade de levar Jesus para as pessoas. Fala um pouquinho mais pra gente. Isso é um assunto, assim, pano para manga, mas resumindo, a gente está em um país que é budista. Então, o budismo, ele é uma religião que a gente não tem muito contato, então é diferente para a gente. Eles não têm um Deus específico. Eles buscam, em resumo, né, o nirvana, que é como se fosse uma projeção espiritual em que você alcança a plenitude. E eles vão reencarnando em vidas em busca desse nirvana. Os budistas, em geral, eles são muito bons, porque eles acreditam também no karma. Então, se você faz algo que é negativo, esse karma vai voltar para você. E é por isso também, por essa crença, que eles são tão bondosos. Eles são muito generosos, né? Não só por isso. Mas isso influencia, porque a religião deles é a identidade deles. Você não dissocia. Você é tailandês, você é budista. Então, para a gente, a maior dificuldade é fazer com que exista essa dissociação. A gente hoje vive num país que a gente chama um Estado laico, né? Então, você pode seguir a religião que você quiser. Você é brasileira, mas não necessariamente você é cristã. Você pode se tornar. Mas, como tailandês, você nasce budista. Então, a nossa maior dificuldade no sentido de missão é fazer essa dissociação e suprir todas as necessidades que esse convertido vai ter. Por quê? Ele vai ser associado à religião, ao cristianismo. Consequentemente, ele perde contato com a família, ele perde acessos que ele teria na vida. Então, só para você entender assim bem na prática, quando você morre, você é cremado lá. E os crematórios, eles ficam dentro dos templos budistas. Se você deixa de ser budista, você não tem acesso ao crematório. E algo que eles falam é,
Você viveu a vida inteira e na morte você quer voltar a ser budista? Então, são questões muito difíceis da gente que é cristão no Brasil entender. Mas é a nossa maior dificuldade de missão. O adventismo tem mais de 100 anos na Tailândia e tem menos de 1.000 conversos dentro do período de 100 anos. Então, a gente tem um desafio muito grande, mas o que a gente sente lá, você falou assim, né, como o Vitor BJ tem compartilhado as histórias, a gente sente que Deus tem aberto muitas portas. A gente tem hoje uma comunidade brasileira muito grande, e os brasileiros, a gente tem uma energia um pouquinho diferente, então, no fim das contas, foi muito positivo. E a gente causou esse impacto. Então, hoje, a gente tem trabalhado na perspectiva de influenciar os alunos. A gente está perto de um campo universitário, que é da AIU, e aí lá a gente tem contato com esses alunos. Então, nossa ideia é fazer com que esse aluno entenda tanto o poder dele, como também da internet para influenciar as pessoas. E a gente tem trabalhado com eles para que eles sejam pontos de influência em seus países. Que interessante, gente. E a Clara estava comentando aqui como ela está mostrando Jesus a essas pessoas. E o tema do nosso podcast é Reconhecendo o Messias, focando ali Jesus sendo apresentado no templo e sendo reconhecido. Bia, você quer comentar um pouquinho com a gente? Não, eu acho esse tema muito interessante, porque sempre que a gente estuda a história de Jesus, a gente percebe o quanto é necessário a gente reconhecer ele. E como é que a gente pode reconhecer ele? Não tem como a gente reconhecer uma pessoa se a gente nunca ter conhecido ela pela primeira vez. E o quanto a identidade de Jesus estava ligada à proximidade do povo com Deus, de fato, sabe? Com as intenções tanto da Torá na época, né? Que as profecias já apontavam para a vinda do Cristo. E o fato dos judeus não reconhecerem essa vinda dele mostra que, na verdade, eles estavam presos a paradigmas e não realmente a essência de quem era Cristo. Uhum. É verdade. Eu acho interessante que Jesus ele foi levado para o templo para ser apresentado como a Torá já pedia, né, e avisava. E quando Jesus ele vai ser apresentado, o sacerdote que o segura o apresenta normal, como um ritual. E aí Simão, é interessante a gente focar na parte de... É Simão ou Simeão, gente? Simeão. É Simeão. É interessante a gente focar na parte de Simeão, porque Simeão não era um profeta, nem ele era um sacerdote. A Bíblia fala, e a lição também, que Simeão era um homem cheio do temor de Deus. Então, ele tinha uma relação tão profunda com Cristo que o Senhor virou e falou para ele que ele só morreria quando ele visse o Messias. E aí, enquanto o sacerdote apresentava Jesus no templo, Simeão ele virou e falou que aquele era o Filho de Deus. E começou a falar palavras de bênção mesmo para Jesus, que estava ali recém-nascido. E aí, naquele período, Ana, que já era, assim, uma profetisa, chegou ali e encontrou Jesus sendo abençoado e reconheceu que aquele realmente era o Filho de Deus. Tem algo bem curioso nesse verbo, né, que é conhecer. E a Bíblia traz esse verbo sempre que ela quer denotar um relacionamento. Então, a gente encontra lá em Gênesis, conheceu Adão a Eva. Está falando ali da relação deles. Mas é uma relação tão próxima, é de tanta proximidade, que para você conhecer alguém, você tem que conviver com ela. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que conhece as pessoas, mas você só conhece alguém quando você convive de verdade com essa pessoa. Então, os adolescentes, a gente convive, né, com os nossos amigos, a gente conhece partes, versões, facetas desses amigos, mas pode ter certeza, o conhecimento ele vem de um relacionamento muito profundo. E no caso de Jesus, que é alguém que eles, né, o Simeão e Ana, eles não conheciam exatamente Jesus, mas o relacionamento com o Pai era tão profundo que eles foram capazes de reconhecer a glória de Deus. Isso é muito bonito se a gente perceber, né? É um encontro que é como se precisava acontecer. E ele aconteceu de forma muito natural. Então, você falou assim, eu vi o Instagram da Clara. Dá uma certa impressão de que a gente já se conhece de alguma maneira. Mas a relação de Simeão era tão profunda que é como se ele realmente já conhecesse Jesus. Não era uma visualização de Instagram. Ele tinha noção de como Jesus era, de qual era a identidade de Jesus. Para mim, isso é uma das questões mais bonitas, assim, eu gosto do título da lição por isso. Enquanto eu estava estudando, eu fiz uma anotação que é principalmente no que Simeão ele falou ali para Jesus enquanto ele estava sendo abençoado, que ele falou assim, este está destinado a causar a terra e o soerguimento de muitos em Israel. E aí eu fiquei pensando, como
como é que alguém fala isso para um bebê? Como é que foi a reação de Maria, mãe de Jesus, ao escutar isso? E onde é que isso se influencia no mistério de Jesus? E aí eu comecei a perceber que Simeão, ele foca em um ponto que os judeus estavam distantes, que é o quebrantamento e a humilhação. Para os judeus chegarem até Jesus e reconhecer que ele era o Messias precisava haver um quebrantamento naquela nação. Eles precisavam se humilhar e perceber que eles estavam focando tanto nas leis que eles esqueceram do brilho, esqueceram do principal motivo daquilo. E Jesus, ele vem para fazer isso, para trazer aquele brilho de novo para a lei, para mostrar qual era o verdadeiro princípio e qual deveria ser o segmento que eles precisariam seguir ali para cumprir mesmo a lei de Deus e mostrar o seu caráter às outras pessoas. E essa mensagem também é para nós, porque nós precisamos também todos os dias nos quebrantar, nos humilhar perante ao Senhor, para sermos também perdoados pelos nossos pecados e não nos perdermos também do foco ali que tem que ser Jesus. Bia? Isso é incrível, Mel, porque falando sobre o tema de missão, né? Não tem como a gente levar Jesus se a gente não conhece ele verdadeiramente. É verdade. E se a gente não tem esse relacionamento que a Clara acabou de falar, esse relacionamento próximo, se a gente não entende qual é a vontade dele, tanto para nossa vida, quanto para o que ele quer que a gente fale às pessoas, o que a gente transmita através da nossa vida, a gente não consegue abençoar a vida de outras pessoas, a gente não consegue levar o que a gente não tem. Então, a importância desse relacionamento para todo mundo que quer fazer missão, que sente vontade de fazer missão alguma vez na vida, seja missão local, seja missão em outro país, em outro estado, é importante você desenvolver primordialmente esse preparo prévio, de fato, né? Você ter esse relacionamento com Deus diariamente e cultivar cada vez mais. É verdade. Dando uma pausa aqui, vamos para o nosso quadro. E dessa vez eu vou querer inovar, gente. Nós temos 2 quadros, como vocês sabem. E eu vou fazer um pra Clara e um pra Bia. Ai, meu Deus. Eu descobri isso agora, eu imaginei isso agora. Bia, passa aí. Ah, elas já estão com o... Como é o nome? Esqueci. A A caixinha. A caixa. Então, ó, pra urna. Bia, eu vou fazer o isso e aquilo. Sim. E pra Clara, eu vou fazer os desafios para fazer a missão. É bom Tá? que Clara já tem Porque a Clara experiência. já tem experiência. Foi tudo Isso. friamente calculado. Exatamente. Então, Bia, sorteia aí um número. São muitos Isso ou números, aquilo. gente. 12. 12. Ai, deixa eu colocar aqui 15 segundos, porque aqui é tudo na emoção. Os Ai, adolescentes meu Deus, fazem tudo 15 na emoção. segundos, Melissa. 15 Faça a pergunta segundos, primeiro. Beatriz. Ó, a pergunta é o seguinte. Você prefere pregar para um público que é abertamente hostil ao evangelho ou indiferente à mensagem? Gaguejei tudo. Você prefere pregar para um público que é extremamente hostil Sim. ou indiferente à mensagem? Rapaz, eu acho que eu preferiria pregar para um público indiferente. Porque quando o público ele é indiferente, você ainda consegue ali tentar apresentar à primeira vista ali de uma forma diferente. Quando ele tá hostil, você tem que convencer do contrário. Então, eu acredito que indiferente seja mais fácil, de certa forma. Tá certo, 17 segundos, gente. Mas foi bom, foi Aí. boa. A resposta foi boa, amiga. Muito bem. Foi bem Pensada? bem pensada. Elaborada. Eu ia usar uma outra Meu ponto. palavra, mas eu não lembrei. Clara, Sim. sorteia aí o número pra você. Agora só um pouquinho mais complicadinha. Número Acho 10. 10. Vamos lá, ó. Deixa eu explicar a sua. Você vai ter um contexto. Tá. E aí, desse contexto, você vai ter um público. E aí, você vai ter um desafio. Você vai tentar selecionar esse desafio com esse contexto, com esse público. Gente, por que o que da Bia foi tão fácil? Porque Mas tá ótimo, vamos lá. você Não, mas consegue. No basicamente, contexto você vai público, ok. trazer a solução para o desafio, Isso. né? Ok. O Vamos lá. número foi o 10? 10. Isso. Então, vamos lá. Olha, o seu contexto. Comunidades no interior da África. O público. Empresários em busca de propósito de vida. E o desafio. Público que acredita em muitos deuses e rejeita o monoteísmo. Você não vai ter tempo. Você pode ter o tempo que você quiser para responder.
Quer que eu repita? Vamos lá, repete aí pra me dar um tempinho de Tá respiro bom. aqui. O contexto é a comunidade no interior da África. Ok. O público é empresários que não têm propósito de vida. E o desafio é que o público acredita em muitos deuses e rejeita o monoteísmo. É isso. Quer que eu repita de Não, novo? agora eu entendi plenamente. Só preciso... São Tem um soluções tempinho, difíceis. assim, pra raciocinar, né? Não, a gente tem que pensar e já ir falando, Aham. né? Qualquer coisa Tá, você vai conte- ajeitando, vai Vou lapidando. no meio do caminho eu vou me encontrando. África. A África, ele é um país que naturalmente, grande parte dele tem muitos países que são realmente... que não são monoteístas. É isso Olha aí, mesmo. fiquei nervosa com a São sua... politeístas. Não, eu fiquei um Meio pouco preocupada, nervosa, aqui, meio assim. nervosa. Eles são politeístas. Então, naturalmente, a África já traz em alguns países esse contexto. Acho que o público, na verdade, é o mais difícil. O público de empresários, ele requer um esforço maior, né? A gente sabe que o acesso a pessoas que têm uma condição aquisitiva maior, ele é um acesso que é mais limitado. Então, o método de Cristo diz o seguinte: você primeiro precisa sanar e encontrar a necessidade dessa pessoa, para que você consiga saná-la, para você se aproximar e, finalmente, você criar uma amizade. Aí Jesus dizia, siga-me. Então, eu precisaria fazer uma pesquisa para entender qual que é a necessidade desses empresários específicos. Você colocou que eles não têm interesse pela questão de Deus, estão buscando Isso. propósito. Então, a gente teria que buscar nessa linha aí algo que trouxesse um pouco de propósito para eles. Muitos empresários se interessam pela questão social, seja por uma questão de incentivo fiscal, seja por outras questões. Então, talvez a gente precisasse criar um projeto comunitário que fizesse com que eles se envolvessem monetariamente ou ativamente. E, a partir disso, aí a gente utiliza o método de Cristo. Amizade com eles, entender a necessidade deles, criar esse relacionamento, que é o relacionamento que a gente vem falando na lição, e aí, finalmente, apresentamos Jesus, e Jesus faz a parte dele. Olha, gente, palmas para a Bia e para a Clara, que arrasaram. E é isso, gente. Vamos terminar o nosso podcast com uma oração. Bia, você quer fazer? Quer que a Clara faça? Eu acho que eu vou pedir para a Bia fazer, que é o último podcast que ela tá aparecendo aqui. Então, Bia, faz uma oração pra gente. Vamos orar. Paizinho querido, Senhor, nos abençoe neste dia. Que o Senhor toque o coração de cada adolescente, que eles entendam o real propósito de estar aqui na Terra, de levar o seu nome, compartilhar o seu evangelho, de levar a sua luz. Que o Senhor esteja com cada um deles, que o Senhor se apresente de forma que eles te conheçam de verdade por quem o Senhor é, e que eles entendam o que o Senhor quer que eles façam na vida deles. Amém. Senhor, nos abençoe. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conversando mais sobre Ti e sobre como levar o Seu Evangelho a cada uma das pessoas. É isso que a gente pede e te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Clara, Bia, foi muito bom estar nesse podcast aqui com vocês. E com você também que está nos assistindo. Vocês querem falar alguma coisa? Só agradecer, foi maravilhoso estar aqui com você. Você é Foi ótimo. um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast. Maravilhoso. E é isso, gente. Encerramos o nosso podcast aqui, mas eu te espero no próximo, tá bom? Um beijo e tchau!